Deus que abençoe a todos vocês. Nós estamos tentando aqui uma conexão com o padre Paulo, Pedro Paulo, lá do Sul. Nós estamos tentando fazer uma live pelo Instagram dele, mas não está dando certo. Eu estou tentando ver se eu trago ele para cá. É um grande sacerdote, professor, exorcista, uma pessoa maravilhosa. Eu estou tentando trazê-lo aqui para dentro da nossa... Mas ele está com problema. Quando a gente vai falar desses assuntos muito pesados, os ataques do inimigo são muito grandes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amigos, o Padre Paulo está fazendo uma série de palestra com pessoas bem capacitadas acerca do tema da família, esses ataques que a família vem sofrendo ao longo desses tempos. Então, ele já teve vários teólogos e pessoas entendidas que esteve com ele, e hoje eu ia partilhar lá com ele no Instagram dele, não deu certo, então a gente vai fazer aqui para não perder tempo. O grande ataque à instituição familiar, ele vem ocorrendo a partir dos últimos 70 anos, praticamente, quando vai intensificando essa batalha contrária à família, essa instituição familiar tão importante. A família, ela possui um estatuto divino, porque ela é de desejo divino. Não foi a igreja que criou a família. Quando nosso Senhor veio a este mundo, a família já estava constituída dentro das raízes do povo judaico, do povo hebreu, e nosso Senhor apenas elevou a condição de sacramento à união entre o homem e a mulher. E isso é muito importante para nós nessa tarefa nossa de trabalhar a evangelização da família. Porque a família é um dom de Deus. Ela é um dom que nosso Senhor trouxe para nós, deixou para nós, ela é de direito natural. Então, a família, ela é um dom de Deus e por isso ela é atacada. As pessoas sempre me perguntam, mas por que o matrimônio é atacado? Por que toda essa crise que nós vemos na família? É claro, gente, que a família, ela, como dom de Deus, ela é atacada. Porque ela é espiritual. A família, ela possui uma dimensão espiritual muito importante. Então, a família, ela é de direito divino e, com certeza, ela vai ser atacada. Você não vai ver outros tipos de amenidades como família ser atacada, a não ser a família deixada por Deus. E o grande ataque que nós estamos percebendo que vem sendo feito à família, o padre Lara falou isso juntamente com o padre Pedro Paulo, vem da parte também da nova ordem mundial, da New Age, desses grandes foros, de Davos, essa instituição econômica, desses grandes arquibilionários que foi se formando grandes somas de dinheiro, essa gente que quer entrar num esquema de domínio do mundo. Então, a nova ordem, ela trata desses assuntos ecológicos, da questão de geopolítica, dessa questão do número de pessoas no mundo, e eles querem diminuir o
número de pessoas no mundo. A gente sabe que o mundo ainda tem lugar para muita gente, a gente sabe disso. E é uma ideologia desses grandes ricos que querem estabelecer toda uma forma de conduzir a humanidade, governo global, moeda universal, essa coisa toda. E eles veem na família, sobretudo na família cristã e judaica, um grande obstáculo a esses intentos deles. Então vê esses ataques à família. Terrível. Muito, muito forte esses ataques que vêm. Você vê toda uma campanha contra a família para que as famílias não tenham filhos, esterilização, o uso massivo de anticoncepcionais. Quer dizer, uma cultura da anticoncepção. E nós sabemos, tanto pelo direito canônico, direito da igreja, como o catecismo, tem o direito canônico, tem o catecismo da igreja. Nós podemos também consultar muito desses temas no Lexo da Pontifício Conselho para as Famílias. E a gente tem todo um estudo, toda uma concepção espiritual da família, que a família é a união do homem e da mulher com dupla finalidade. A finalidade do amor do casal e a finalidade da geração e a procriação dos filhos. Isso é muito bonito, é a finalidade da família. Aqui na Diocese de Formosa nós temos muitas famílias numerosas, sobretudo o pessoal do caminho neocatecumenal, família até com 12 filhos. E a gente percebe como há um ataque a isso. Você encontra muita gente falando, eu casei, mas não quero ter filhos. Quer dizer, esse casamento é nulo. A pessoa já casou com o desejo de não ter filhos. A principal missão de um casal é exatamente essa de dar filhos a Deus, povoar os céus. Essa é a moral da igreja. Ah, eu não aceito. Tudo bem, você não é obrigado a aceitar aquilo que a igreja ensina para nós, aquilo que a igreja nos orienta. A gente não é obrigado a aceitar. Mas quem quer ser católico deve acolher todos esses ensinamentos da igreja. E é interessante que a moral católica, quando ela é bem vivida, ela traz o quê? Satisfação ao coração das pessoas. Essa é a verdade, a satisfação. A moral da Igreja Católica, ela não é uma escravidão, ela não é um acorrentamento. O mundo é que é uma corrente, o mundo pagão, que mostra que o ser humano deve viver só para o prazer, para o dinheiro, para essas coisas, e não tem nenhuma incentivo à responsabilidade. O matrimônio, a família cristã, ela deve ser esse ninho quente do Espírito Santo e um lugar onde se vive essa dupla finalidade do matrimônio, que é o amor do casal, que é a geração e a educação dos filhos, da prole, né? Isso está no direito canônico, a igreja ensina isso sempre para nós, né? Eu estou aqui com o meu computador aberto na encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, a gente ia falar disso lá com o padre Pedro Paulo, não deu certo. Essa encíclica que vai completar agora, dia 25 de julho, na festa de São Tiago Apóstolo, 54 anos. É uma encíclica que causou um grande conflito na igreja na época, porque o feminismo estava entrando, toda essa dimensão de uma falsa liberdade da mulher, de uma falsa compreensão da feminilidade, essa coisa toda. Era quando estava começando os nossos combates terríveis contra os anticonceptivos, porque estava, na verdade, começando a ser introduzido no mundo a questão dos anticoncepcionais. E os primeiros anticoncepcionais foram terríveis nos seus efeitos colaterais. Então, quando começou a haver toda essa
mentalidade estranha que entrava no mundo e havia uma insistência para que a igreja pudesse entrar também nesta espiral do relativismo. Foi nesse sentido que o Papa, então, entrou com essa encíclica. Então, o Papa lançou essa encíclica, o Humanae Vitae, sobre a vida humana, que causou um grande estardalhaço no meio católico, porque já havia todo um espírito liberal dentro da igreja, como tem hoje ainda. Esse espírito liberal horrível, que estava já entrando dentro da igreja. Então, a encíclica do Papa Paulo VI, ela brecou isso. Ela foi um balde de água fria jogado dentro desse universo católico e do mundo que queria ver a igreja de cabeça. Ô, Padre Paulo, chegou. Graças a Deus. Nós já estávamos dando uma introdução aqui. O senhor está me ouvindo? Estou conectado a uma outra... Tá, então eu vou só concluir. Eu vou só concluir aqui um pensamento e já passo para o senhor e a gente conversa. Então, a Humanae Vitae, ela trouxe uma crise muito grande na época, e o Papa Paulo VI ele foi um Papa que sofreu muito por causa desta encíclica, porque ela foi um ponto basilar para trazer a igreja de volta à verdade a respeito da família e da vida humana, porque a coisa estava degringolando. Então, é só uma introdução. Eu quero agradecer o padre Pedro Paulo, que é um amigo que a gente não conhece pessoalmente, e ele me convidou para estar com ele fazendo uma live no Instagram dele. Depois nós vamos voltar no seu Instagram oportunamente para falar lá com o seu público. E eu trouxe aqui. E eu deixo o senhor agora com as considerações, com as perguntas que o senhor quiser, aquilo que o senhor quiser ver se eu consigo aqui responder. Como eu já disse para o senhor, eu não sou doutorado, nem mestrado, nem em nada. Maravilha. O meu mestrado é a vida. E a gente tinha começado lá falando já sobre isso e também sobre a minha formatura numa teologia da libertação. O senhor conseguiu expor a questão da sua formação? É que ali caiu, né? Ali caiu. A minha formação, como eu disse para o senhor, eu fiz o meu seminário, praticamente, a minha formação, foi dentro do esquerdismo da teologia da libertação. Eu tenho mais ou menos 15 anos por aí que eu fiz uma reavaliação dos meus esquemas de conhecimento, de espiritualidade, etc., para sair daquele ambiente para viver a fidelidade à Igreja Católica. Como eu havia começado lá com o senhor, a minha mãe foi a minha mestra, ela que me preparou para a primeira comunhão na roça, aquela coisa toda, com o catecismo de perguntas e respostas baseado no catecismo de São Pio X. Aquele catecismo que a gente começava com aquela pergunta: quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador, aquela coisas bonitas, né? Que é um catecismo muito bom. Então, eu aprendi tudo aquilo, e minha mãe me ensinando, que era uma mulher santa, e isso me valeu como mecanismo de defesa contra a absorção total das ideias relativistas da teologia da libertação. Foi quando eu saí da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que as nossas PUCs, infelizmente, elas foram muito contaminadas por essa mentalidade relativista. Então, a minha pastoral, o meu discurso, era tudo um pouco nessa linha, mas eu nunca perdi a devoção à Nossa Senhora, o amor à Eucaristia e também o respeito ao Papa. Naquele tempo, Papa João Paulo II, um gigante, né, na evangelização, depois Papa Bento XVI, e o Papa Bento XVI me ajudou muito, ainda como cardeal, seus escritos, seus posicionamentos, a revista 30 Giorni, que ele escrevia nela sempre, aquela revista que depois morreu, e eu fui fazendo todo esse processo de descontaminação. E uma coisa também que me ajudou a entrar naquilo que é a igreja, ser um padre que atende aquilo que é da igreja,
foi vendo o fracasso dos meus colegas. O fracasso, os sacerdotes que deixavam, os seminaristas que não prosperavam. Então a gente via que o esquerdismo, a teologia da libertação, ela é uma árvore frondosa que não deixa nada nascer de baixo. Onde ela chega, ela vai destruindo, ela vai esterilizando o terreno para que nada nasça. Uhum. Infelizmente é isso, né? Então eu tive essa grande penúria na minha vida de ter tido uma formação frágil, e quando eu fiquei padre numa diocese que não tinha padres, e eu tinha desejo de estudar, aprimorar meus estudos, mas não tive como fazer isso, porque um bispo sozinho, você chega como padre, um bispo que está ali com 2, 3 paróquias sem padre, ele atendendo aqui e dali. Então, eu fui engajar nisso, no trabalho, na evangelização, e ajudar na diocese, e trabalhar na formação, essa coisa toda. E dali eu já fui sentindo que aquelas teorias da teologia da libertação, Sim. elas não funcionam. Eu lembro uma vez que eu perguntei ao povo: o que vocês querem do padre na paróquia? O povo falou: nós queremos voltar a rezar o terço. Nós queremos voltar à adoração. Coisas básicas, mas que a gente tinha substituído tudo isso por pastoral, por meditação, grupos, essas coisas. Essa leitura estranha, essa leitura estranha que se faz, essa hermenêutica estranha usada pelos esquemas da teologia da libertação e da exegese da teologia da libertação. Então foi uma luta. Hoje eu vejo com tranquilidade, hoje eu digo para o senhor que eu sou um sacerdote feliz, porque a igreja ela é muito simples. A nossa igreja não é complicada, nós que complicamos a igreja. A igreja é muito simples e hoje eu tenho muito claro que os 3 pilares fundamentais para que a igreja se firma não é você começar com as pastorais. As pastorais é decorrência de um trabalho. O que você precisa é sacrário. Primeiro ponto, sacrário, a missa, o santo sacrifício da missa. A liturgia despojada, humilde, bem celebrada, com fé. Um sacerdote que chega antes, que reza ali no Santíssimo. O povo está ali vendo o padre, que é um padre piedoso. Você reza a sua liturgia antes de vir celebrar. Celebra a missa humilde, a missa, o santo sacrifício a missa da igreja. E leva o povo a adorar esse Jesus fora da missa na Capela do Santíssimo. Então, sacrário. O segundo ponto, o confessionário. Nós precisamos ser uma igreja que nunca despreenda do arrependimento e da busca da misericórdia. Hoje se fala muito pouco da necessidade do arrependimento. A confissão. E depois o Santo Rosário, a devoção à Nossa Senhora. Essas 3 coisas, meu irmão, se você trabalha isso bem numa paróquia, a paróquia hoje, eu digo para o senhor, bem trabalhado, é o único espaço da igreja que não está em crise. Paróquia. A paróquia é o lugar, um padre piedoso, um padre pastor zeloso, a paróquia dele nunca entra em crise. A gente sabe desse caso de Marsella, aí na Espanha, que o bispo ia vender a paróquia, não sei se o senhor sabe disso. Alguns anos atrás, aí, ia vender a paróquia. E só tinha 6 pessoas que participavam da paróquia, 6 idosas. O padre desanimou. Aí um padre novo falou: ô, senhor bispo, me deixa lá pelo menos um ano antes de vender a paróquia. Porque na Europa agora é moda vender igreja, né? As igrejas tudo vendido. O padre foi para lá. Hoje ele tem várias missas no domingo. As missas dele sempre são com 700, 900 pessoas. O que ele fez? Ele ficou ali o tempo todo acolhendo turistas que entraram na igreja e evangelizando, visitando os botecos ali perto da igreja, as lojas, conversando com o povo, fazendo isso que o Papa Francisco chama de proximidade. Começou a ser próximo ali do povo, foi convidando, a igreja foi enchendo. Então o padre passou a dar o alimento que o povo quer. O povo não vai à igreja para escutar sermão de conscientização política. O povo não vai para a igreja para ficar escutando essas baboseiras que tem nesses folhetos litúrgicos, muitos
que são horríveis, comentários horríveis, bobajaiada, o nosso povo quer estar próximo de Deus. Isso é fundamental. E a gente precisa trabalhar isso. Por isso que você só tem como preparar uma paróquia para trabalhar a defesa da família a partir do momento que você encara nesse espírito eucarístico, misericórdia e rosário. Nossa Senhora na paróquia. Você teve isso bem cristalizado, aí você pode começar os movimentos, pode começar os trabalhos. Porque nós temos algo muito precioso para dar, né, Dom Adair? Né? Algo que no mundo não encontrarão, né? E quando a gente conhece a fé católica, isso nos apaixona, nos encanta, né? Então, conhecer a fé, né, de 2000 anos da igreja é, de fato, algo que enche o coração da gente, né? E o senhor é bispo agora há quanto tempo? Eu já sou bispo, eu perdi as contas, desde 2008. Acho que tem uns 14 anos aí, 13, 14 anos que eu sou bispo. Agora, padre, eu já fiz 35 anos de padre. Já apanhei muito, já aprendi muito e aprendi muito com o povo. Se é uma coisa que eu amo, meu querido padre, é o povo. Agora mesmo dizia para o senhor, eu estava vindo do assentamento do MST, um acampamento. MST. Está lá rezando com o povo. Tem 2 anos e meio que eu atendo aquele povo todo mês. Não tinha ninguém atendendo. Eles vieram na cúria, algumas pessoas da igreja. Nós queremos a nossa padroeira lá no acampamento. Um sofrimento. Eles nem sabem se vai ficar nessa terra. Tem 6 anos que está ali sofrendo. A nossa padroeira é Nossa Senhora Aparecida. Eu fui para lá. Vai batizando, vai evangelizando, vai confessando. Hoje eu fiz o batismo de 3 adultos. Então, iniciação cristã, o batismo, a crisma, a eucaristia. Assim, com a preparação um pouco mais rudimentar, mas chega um momento que você tem que acreditar no ex opere operato ecclesiae, né? Aquela força da graça de Deus que opera pela igreja. E falando de família, eu acho que esse tema que o senhor tinha escolhido de família é fundamental, né? E a família hoje ela é atacada. Essa semana nós estamos vendo, assim, Dom Adair, de fato, né, quantos embates, né, que a família tem sofrido, né, desde o padre Duarte Lara, como o senhor foi comentando no início da live, né, existem muitos inimigos se levantando, né, para destruir a família. Bem, nunca foi fácil ter família, né, e partilhei com o senhor, né, aquela frase da irmã Lúcia, onde ela dizia, né, o último combate entre Deus e Satanás será sobre a família, né, e sobre a vida. E é de fato o que nós estamos vivendo hoje, né? Este ódio que o inimigo tem assim contra a família, né? Então tentando desconstruir, né, desfragmentar e tudo isso, né? Hoje um menino que eu amo muito, eu até estou ajudando a pagar a faculdade dele, foi em psicologia, numa cidade. Até numa universidade evangélica. Ele foi em psicologia. Tem 8 feministas terríveis, também com opções sexuais de atração pelo mesmo sexo, essa coisa toda, que é um embate horrível dentro das salas de aula. E hoje eles foram estudar na parte da manhã Karl Marx. Karl Marx é psicologia. Então, tem a turma que é fiel, católicos, evangélicos, que é fiel a Cristo. E o embate foi muito duro. E elas não conseguem ter respostas. Porque esse pessoal esquerdista, doido, eles é um pouco parecido com um protestante radical e fanático. Eles querem falar, mas eles não aceitam ouvir. Então eles começaram a fazer perguntas e elas saíram às 8 de uma vez de dentro da sala e depois voltaram com as calças abertas, mostrando os órgãos genitais, as calcinhas com menstruação, essa coisa toda. Então, esse é o ambiente. Essa gente tudo é contra a família. Eles odeiam a família.
Mas E odeia, tem principalmente a ódio à família dos família. outros, né? Uma coisa impressionante. Agora, nos Estados Unidos, a corte, que está um pouco mais conservadora, revogou essa lei de mais de 50 anos aí de a favor do aborto. Então foi horrível. Eu vi duas cenas nas manifestações lá que me assustaram. Primeiro, uma mulher, uma feminista, que o feminismo é uma doença, é um desvairio, né? Uma feminista com cartaz dizendo: eu me tornei mulher o dia que fiz o meu primeiro aborto. E uma outra mais jovem, toda sariquiteque ali com a faixa, dizendo: sou revoltado com minha mãe porque ela não me abortou. Aí só pensa o nível a que chega essa gente. É diabólico. É um acharque do demônio contra a família. Eu falava aqui antes do senhor entrar dessa crítica às famílias numerosas. Então eu sempre pergunto para os casais: quantos anos de casado? Tantos anos. Quantos filhos? Há um filho. Tem condição de ter mais? Eu vou abençoar seu útero. Se você tiver com um DIU aí dentro, você tira isso. Às vezes tem alguns, eu tenho. Pois é, você está abortando todo mês. Hoje mesmo veio uma mulher me agradecer, porque numa dessas conversas, encontrando um pouco, quantos filhos? Só tinha um filho, mas não vai ter mais? Ah, não, filha dá muito trabalho. Quer dizer, é o ataque do demônio através do feminismo, através do globalismo. Eu falei: não, senhora, você é mulher para dar filhos a Deus, e você, o esposo, para cuidar dela e dos filhos. Eu vou dar uma bênção. Dei a bênção e ela agora está grávida. E veio me falar da felicidade, que cresceu dentro dela uma alegria tão grande de esperar mais um filho, que ela quer ter mais. O senhor também percebe. Então, eu vejo que muitas mulheres estão descobrindo esse tesouro maravilhoso, que é o tesouro da maternidade. Isso mesmo. Não sei se o senhor percebe, dona Adair, mas como as famílias, elas passam a ter uma alegria, né? Quando se abrem à vida. Então, é um recomeço para muitas pessoas, né? E como isso também contagia toda a realidade paroquial, né? Quando as famílias vão se abrindo à vida, isso dá um novo, um novo ar, um novo encanto, é algo de fato cativante, né? E quando nós pregamos... É isso mesmo. E quando nós pregamos aqui na diocese eu tenho várias famílias numerosas. Tem uma família de 13, de 12, de 11, de 10 filhos, tem vários. Pessoal mais ligado ao caminho neocatecumenal, e a gente vê a alegria dessas famílias. Um tempo atrás, em 1917, eu nem era bispo aqui em Formosa, eu fui celebrar na Basílica da Sé, em São Paulo, a missa de São José Maria Escrivá, no mês de julho, a pedido de Dom Carlos Lerma, que é o bispo auxiliar, muito amigo do Opus Dei, lá de São Paulo. Ele foi para o Sul e eu fui lá celebrar na Catedral. Até estava lá o doutor Ives Ganda, esse pessoal muito ligado ao Opus Dei, e eu fiquei impressionado. Enquanto eu estava lá fora conversando, esperando a hora da missa, chegou uma Kombi com 12 crianças, 12 filhos, tudo pequeno, assim. Depois chegou uma van com 14 filhos, que o pessoal da Opus Dei famílias numerosas também. Aí eu conversei com essas famílias, perguntei aos meninos, como vocês sentem numa família desse tamanho? Família pobre, lá um era pedreiro, o outro era advogado, e os meninos naquela alegria: pois é, se minha mãe e meu pai não quisessem ter filho, nós não existíamos. Então, a família alegre. E aqui na diocese eu vejo a maneira simples que eles vão educando os filhos, mais velhos cuidando dos pequenos, né? É uma coisa bonita. Aí você vê uma nova ordem, um foro de Davos, esse pessoal do Rockefeller e dono da Microsoft, esse Bill Gates, esse povo que tem dinheiro, esses arquibilionários do mundo, querendo controlar a família. Querendo destruir a família, destruir a beleza da família. Não tem mais lugar para as pessoas no mundo. Como não tem? O que nós precisamos é de uma educação, aí eu usaria a palavra global,
uma educação para viver uma vida mais simples, uma vida mais de solidariedade, de mais humildade, porque nada substitui a família, porque a família é de direito natural e de direito divino. Deus quis que existisse a família e aquilo que Deus faz é sempre bom. Eu cheguei ao Senhor justamente por meio desse tema, né? Eu acompanhava, antes de conhecer o Senhor, eu conheci Dom Henrique, né? E como é um tema que sempre me chamou muita atenção, há 10 anos, Dom Adair, eu fiquei sabendo desse tema dos abortos ocultos, microabortos, né? E isso mexeu profundamente comigo. Eu disse, poxa, existe um mar de sangue sendo derramado e ninguém fala sobre isso, né? E aí então eu comecei a estudar sobre esse tema e poucas pessoas na época falavam assim publicamente, bispos também, né, a respeito do tema da contracepção. E o primeiro bispo que eu ouvi falar sobre isso foi Dom Adair, foi Dom Henrique, né? E aí fui reunindo materiais e tudo isso, e aí ele aceitou de me acompanhar então na organização do livro. E aceitou também fazer uma apresentação do livro, um prefácio, enfim. E aí ele pediu um prazo para entregar, né, o texto. E aí quando estava para dar o prazo, ele foi levado às pressas para o hospital e não voltou, né? E aí, né, então teve o falecimento, todos nós sentimos muito, né? Foi muito difícil, eu senti muito a partida dele. E aí eu pensei, e agora, né? Eu vou ficar sem, sem alguém que possa me dar amparo, tudo isso, né? E aí eu acredito que Dom Henrique levou esse texto, né? Ele revisou todo o livro, mas o que ele escreveu, eu acredito que eu tenha levado junto com ele, né? E logo depois, então, eu conheci o senhor. Fiz o contato, o senhor leu o texto e o senhor, né, foi muito pronto e dizendo, olha, é a doutrina católica? Muito bem, estamos juntos. O senhor fez a apresentação. Então, não conhecia muito o senhor, mas tem me encantado muito, né? O seu zelo, né? Pela igreja, sua fidelidade. A gente sabe que tocar em alguns temas hoje é um pouco delicado, né? Alguns têm um pouco assim de medo, enfim. E o senhor, aquilo que é a doutrina católica, o senhor, né, fala sem medo né? E até eu testemunho para o senhor que as pessoas com quem eu tenho tratado esse tema, Dona Adair, até hoje eu nunca vi alguém assim que ficasse chateado, sabe, né? Eu acho que não deveria tocar nesse tema. Ao contrário, geralmente as pessoas vêm dizer, olha, que bom que alguém nos disse, a gente não sabia. E depois as famílias, né, começam então a verdade quando cai no coração, então isso, né, sempre dá frutos. E não tem preço a gente ver a alegria das famílias hoje se abrindo a vida, né, recomeçando, né, tendo um entendimento de fato segundo, né, a palavra de Deus, a doutrina da igreja. Então, isso, para mim, tem sido um motivo de grande alegria, né? De vez em quando, o meu livro, né, ali da contracepção, alguém manda uma foto, né, acaba me localizando, olha, padre, né, li o livro e nos abrimos a vida. E não tem... O senhor eu não tem um estou na minha livro aí, casa, eu vim pai? para outra casa aqui tentando conectar a internet. Ah, tá. O seu eu não sei aonde eu coloquei. Aqui na minha biblioteca tem muitos livros, mas o padre Bruno Miguel, que está aqui, ele está perguntando de onde o senhor é. Se eu podia fazer um pouco a sua apresentação aí, que tem muita gente que é do meu canal Certo. aqui que não Então, eu conhece sou o o padre senhor. Pedro Paulo, né? Sou da Arquidiocese de Florianópolis. Meu bispo é Dom Wilson, que tem um grande apreço pelo senhor também. Isso. É um grande amigo, devo E assim, muito a né, ele. que terminamos o livro, na época ele também, então, né, revisou, deu imprimato, tudo isso. Muito bem, sou padre há 11 anos e também sou, já vai para 7 anos, também exorcista. Então, de vez em quando, né, eu faço contato com o Aldair, olha, o Aldair reza, né, tá um pouco difícil as batalhas e tal. Então, é um ministério também que tem me evangelizado muito, né? E o demônio, sem querer, acaba dando um tiro no pé, porque cada vez a gente fica mais católico. Porque aquilo que desagrada o inimigo é o que, de fato, né, mais
mais atrai a graça de Deus, né, para a nossa vida, né? O irmão aqui trouxe o livro, esse aqui. Ah, tá. É Contracepção. É um livro do senhor, ficou bem resumido. É um livro muito bom, traz algumas colocações do padre Lódico, meu colega de seminário. Então, esse livro é um livro pequeno. Hoje você não pode escrever livros grandes, né? Você pega um catatal desse aqui, o Lexio, do Pontifício Conselho para a Vida, as pessoas assustam. Se bem que isso aqui é para Isso. pesquisa de temas, né? Então, o livro do senhor, eu parabenizo, é um livro muito bom, tenho aqui e já tenho usado para algumas palestras. Muito bom, dá uma visão clara. Tem uma irmã lá atrás que perguntou, dona Daíra, mas é difícil, é muito caro criar os filhos. Sempre foi. A gente sabe disso, mas Deus não desampara. Gente, eu fico abismado de ver um casal, o esposo e a esposa, funcionário da prefeitura com 12 filhos. Ainda adotaram um filho. Então, é questão de confiar na graça de Deus. E você pode fazer o esparçamento dos filhos usando o método natural. Sempre naquela perspectiva de, se vier o filho, a gente acolhe. Filho não é uma maldição, é dom de Deus. E nem todo mundo tem dom de ter filho. Tem casal que não tem filhos, né? Então, eu acho que os cristãos, nós católicos, precisamos, com muita força, rebater essa mentalidade diabólica contra a família, contra a concepção. Outro dia eu tive uma experiência mística. Eu estava numa paróquia e ali na sacristia, eu sou muito comunicativo com o povo, vem um conversa, os ministros da comunhão, a gente conversando ali antes da missa, tinha uma hora ainda para a missa, conversa com um, fala uma coisa, fala outra, e chegou uma ministra simpática, jovem, uma senhora bem delicada, assim, perto, e eu senti que ela tinha um DIU. Falei, irmã, você está com um DIU? Ela assustou, como que o senhor sabe? Ela não sabia que DIU é pecado. Por quê? Porque esse sistema hoje não faz parte mais da preocupação da homilética. Nós não pregamos mais sobre isso. Parece que é um tabu você falar contra anticoncepcional, contra DIU. É um tabu você falar que as famílias precisam ter os filhos que Deus quiser, né? Que Deus der. Então a gente fica com essas bobagens no coração, atendendo a esses embustes de Satanás que quer destruir a família, que quer colocar na vida dos casais uma vida sexual depravada, uma coisa assim, como se você casa para ter sexo. E que a sexualidade ela tem uma dimensão espiritual muito bonita, que é ser aberta à vida. Eu vou partilhar com o senhor uma experiência que o senhor Pai. partilhou uma. Tempo atrás. O senhor podia depois passar, não sei se teria como o senhor passar para alguém que está aí, para colocar os indicativos do seu livro, onde comprar. Bem, então, como Dom Adair colocou, né? Esse livro, a metade dele é ciência, né? Então, como os mecanismos de ação, né, da pílula, do DIU, provando de fato que são abortivos, citando a bula, tudo isso, né? A segunda parte é magistério, que a igreja ensina a respeito desse tema. Um capítulo muito interessante na parte final, quais são os motivos justos para o casal de passar uma gravidez, né? Os 4 motivos lá, né? Então, de fato, é um conteúdo muito acessível, né, e pode ajudar muito né, a gente a ter esse amparo, né? Porque hoje a gente ouve uma coisa aqui, outra lá, e a gente fica, poxa, e agora, né? Qual que é, de fato, o ensinamento da igreja? Então, aqui, nunca busquei, como padre, ser original, dar minha opinião. É aquilo que a igreja ensina. Eu apenas sou um organizador da obra, nesse sentido, né? Mas o senhor falava da experiência do DIU, Dom Adair. Eu vou partilhar uma experiência também que me marcou muito. Tempo atrás, uma senhora, né, buscou por atendimento, estava tendo crises, manifestações, tudo isso. E aí, então, né, fiz uma pequena catequese sobre a vida em estado de graça, tudo isso, aconselhei ela a fazer uma confissão, enfim, né? E aí, voltou para casa e as crises continuaram. E aí, cada encontro de igreja que tinha, ela passava mal, tinha crise, tudo isso e tal.
Fui ao encontro dela e disse, não, tem uma coisa que não está fechando, porque você está fazendo tudo direitinho, você também fez consulta médica, tá tudo certo e tal. Então, vamos conversar um pouco. Aí peguei um exame de consciência e fui fazendo então perguntas para ela. Quando chegamos no 6º mandamento, né? Então, fui mencionando, né? Fazendo perguntas e cheguei na questão da contracepção. E ela disse, padre, ela disse assim, padre, eu uso DIU. Eu disse, daí ela disse, padre, eu não sabia, padre, que a contracepção era pecado mortal, que o DIU era abortivo e tudo isso. E ela disse assim, padre, isso me tocou muito. Ela disse, olha, padre, se esse é o ensinamento da igreja, eu nesse momento, então, renuncio ao DIU. E desde aquele dia, ela nunca mais teve crises. Nunca mais teve crises. E aí, tempo atrás, ela foi dar um testemunho, né, num retiro. E ela falou, então, toda a experiência que ela viveu, né, de ataques e tudo isso e tal. E ela disse assim, Deus me abençoou. E aqui está a minha bênção. Pegou o filho e ergueu e apresentou para a comunidade. Então, assim, então são testemunhos bonitos que vão confirmando a gente, né? Eu lembro que no começo, quando eu tratava desse tema, então, haviam de fato, assim, né, ataques de inimigo, um monte de coisa. E aí até que chegou, no momento difícil que eu passava, uma carta do Padre Pio, que o Padre Pio escreveu para Paulo VI. E Padre Pio dizia ao Papa, olha, eu imagino como está sendo difícil para o senhor, tudo isso. Eu quero dizer, se o senhor ficar sozinho, eu vou estar com o senhor. Nós vamos permanecer fiel, pagando o preço que for preciso. Então, estamos do lado dos santos, o que a igreja sempre ensinou, né? E pregando a verdade, há muitos corações abertos, sensíveis, que estão dispostos a viver, né? Então... certa vez eu ouvi uma pregação que o aborto, eu acho que aí responde a essa situação que o senhor viveu. O aborto, nós temos uma teia espiritual de defesa que Deus nos protege. Quando você rompe com a vida, quando você faz aborto, essa teia ela rompe e você passa a ser atacado sem nenhuma defesa. É o que acontece com a mulher que está usando isso. Todo mês ela está fazendo um aborto. Ela está cercada de morte. Ela perdeu a dimensão da vida. É o que aconteceu com Davi, quando manda matar Urias no fronte de batalha para ficar com a filha, com a esposa, né? Depois o profeta Natan vai lá e entra na casa dele e fala, como pode, se uma pessoa tem uma ovelha só e alguém vai e essa coisa mata o dono da ovelha... E aí o rei fica irado e fala, mas és tu. E por isso a espada não sairá mais da sua casa. Tanto que Davi depois viu morrer o filho, né? Então, toda essa situação de morte que nós procuramos, ela tira a dimensão da defesa espiritual da nossa vida. Um assassino, ele nunca tem paz. Nunca. A gente vai na cadeia visitar esse povo e sabe disso, né? A menos que você teve que matar uma pessoa em legítima defesa, aí até o catecismo e as leis universais falam disso. Mas quando você mata, quando você planeja tirar a vida do outro, e o aborto é pior, porque é um indefeso. É uma pessoa indefesa. Então é muito triste isso. Então a gente precisa, com toda coragem, sem medo. Eu já tive medo de pregar essas coisas. No tempo que eu era ainda muito assim naquela coisa, meio teologia da libertação, essa coisa, eu tinha dificuldade de pregar isso. Então, você escuta hoje, se prega muito sobre o amor, sobre a fraternidade, mas a moral católica, ela vai ficando de lado. E também a doutrina. Hoje você vai misturando pregação com budismo, com protestantismo, agradando o feminismo, e todas essas realidades, elas vão entrando na nossa cabeça e a gente passa a ter uma homilia, um discurso do politicamente correto que pode nos levar à condenação. Pode nos fazer maus pastores, assim como tem o aborto silencioso. O senhor falou aí como é que é o aborto... Né? Microabortos.
Ocultos. Você também passa a ter uma vida de pregação oculta. Você oculta a Porque, verdade. assim, E Dom isso é Odair, horrível. eu sempre tinha consciência da gravidade do pecado mortal. Mas por conta do Ministério de Exorcismos, hoje eu tenho consciência ainda, uma consciência ainda maior, né? E tem muito claro que se um pecado mortal leva para o inferno, o outro também. Então as pessoas têm o direito de saber. Agora, se vão viver ou não, cada um é responsável por si, né? Então as pessoas têm o direito de conhecer a verdade, de conhecer a doutrina, né? Porque não é uma palavra nossa, não é a questão de nós convencermos, né? É de sermos fiéis, né? O Espírito Santo convence a pessoa da verdade, né? Eu até acho que... Às vezes o pessoal critica muito os padres. E tem padre que realmente é uma tristeza. Semana mesmo uma pessoa partilhar comigo, não é daqui da diocese, se fosse aqui eu corrigia na hora. Um padre que fala na missa, olha, só vem confessar quem tem pecado mortal. Pecado venial você confessa no ato penitencial. Quer dizer, esse coitado desse padre, ele não sabe o que ele está falando. E hoje a nossa formação nem sempre ela atinge aquilo que é necessário para a vida espiritual do povo. A gente perdeu esse rumo, nós estamos perdendo esse rumo. Então, é uma crise, não é da igreja, porque a igreja é santa, mas é uma crise da pessoa, é uma crise do humano que nós estamos vivendo. E hoje eu vejo com grande esperança um certo renascimento Isso. da fé E católica. principalmente no meio dos jovens, né? As Nós vemos pessoas que jovens querem hoje. como no meio dos jovens, porque tem pais hoje que estão revoltados com os jovens, porque o pai é relativista, eles foram tomados pela nódoa do feminismo e de todas essas... E os jovens estão relutando contra isso. Então, os pais contra os filhos, porque a menina quer usar saia, quer usar a modéstia, quer se resguardar, ela quer ser feminina e não feminista, ela não quer usar a calça rasgada, ela não quer vestir igual o homem, ela quer viver uma pureza, ela quer ajudar a promover a pureza, mostrando-se como mulher feminina. Porque uma mulher feminina, ela não atiça os desejos sensuais. Uma pessoa, mulher, que se veste de maneira sensual, ela presta um desserviço à pureza. É horrível. É triste, né? E hoje eu percebo, aqui na Diocese eu tenho muitos jovens que estão buscando isso. Nós temos jovens que estão estudando a doutrina da igreja, jovens protestantes que estão voltando para a igreja católica, que querem uma coisa mais sólida. Por isso que eu digo para o senhor, a gente tem que esquecer as grandes estruturas da igreja, porque elas hoje são baqueadas, Sim. com tanta coisa. E centrar a nossa atenção na paróquia. Na paróquia. Preparar bem os nossos vocacionados para que eles não sejam contaminados no seminário. Isso mesmo. E aí, é assim. E interessante, né, Dona Daíra, como um pedaço de pano incomoda, né? Uma menina começa a usar véu, começa a usar saia, ou para usar batina, pronto, né? Tem gente que já fica, né, apavorado, né? E... Muito bem. O senhor, Dom Adair, também como bispo, já, eu acho que como padre também, atendeu casos, né, de pessoas que sofreram ataques do inimigo, né? O senhor, e a gente sabe que, de fato, esse tempo, essa luta que estamos travando, é o inimigo que está por trás, né? Querendo né, destruir as famílias, enfim. O senhor poderia partilhar algo nesse sentido, da sua experiência? Eu quero recorrer aqui ao Papa Pio XII, de venerável e saudosa memória, grande homem, grande Papa. A igreja tem tido grandes papas. Ele dizia que a grande vitória de Satanás, a grande vitória dele, é ter quem diz que ele não existe. Negar a existência do demônio é uma vitória que o demônio tem, sobretudo quando um sacerdote, quando um catequista, uma religiosa, um leigo de grande vulto nega a existência do demônio. Isso é uma vitória do demônio.
E eu tenho muitas experiências, algumas até já esqueci. Eu tinha até o desejo de um dia contar testemunhos de combate direto com o demônio. Eu, como padre, eu não fui exorcista, mas não tinha exorcista na diocese. O bispo também não tinha tempo e nem tinha, talvez, uma experiência para mexer com isso. Então, eu acabei fazendo muitas orações de libertações. Eu tive um contato muito grande com a renovação carismática e digo para o senhor, a renovação carismática salvou meu sacerdócio. Porque eu tinha, só contando um pouco isso aqui, eu tinha essa experiência muito do relativismo, de uma teologia mal feita, e sem espiritualidade. E quando eu cheguei na paróquia, aquilo que eu falava, aquilo que eu fazia, não tinha ressonância. Não tinha. E quando eu fui formado, nós tínhamos um trabalho muito grande no seminário para combater a renovação carismática. Ele falava, renovação carismática é uma coisa dos Estados Unidos, faz parte do neocolonialismo americano. Isso, o esquerdismo colocou isso, né? Aí, na diocese, na época, existia 4 grupos de orações clandestinos, que eram proibidos de usar os espaços da igreja. A renovação estava crescendo no Brasil, com o padre Eduardo, o padre Jonas, tia Laura. Então, começava a crescer. E meu bispo era contra. E aí teve um encontro, antes de eu ser padre, teve um encontro com a irmã Brígida McNena, em São Paulo, para sacerdote. Essa freira, não sei se ainda é viva ainda, e o ministério dela é direcionado aos padres. E meu bispo foi nesse encontro, e ele foi muito tocado no encontro com ela, e quando ele chegou na diocese, foi para voltar, para colocar esses 4 grupos carismáticos tudo dentro da igreja. Que maravilha. São católicos. Aí, muitos padres não aceitaram. Quando eu cheguei na paróquia, então o grupo já tinha vindo para o salão paroquial. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer para acabar com isso? E o grupo só crescendo. Aí, um dia a coordenadora, muito minha amiga, tá? Se estiver aqui ouvindo, manda um abraço, a Sônia Soares de Uruaçu. Muitos de Uruaçu que estão aqui conhecem. Ela era coordenadora. Ela levou um livro para me ler. Isso. Jesus está vivo. Um livrinho verdinho do padre Emiliano Tardif. O padre Emiliano Tardif era um esquerdista. Um sujeito bem parecido. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu vinha das roças, à noite começava a ler. Li ali aquele livrinho, fui lendo. E comecei a ter uma experiência de rezar e de ver a Bíblia diferente, porque a minha visão da Bíblia era a partir da exegese da teologia da libertação. Ontem ainda falei disso na missa, falei, gente, o pessoal da teologia da libertação disse que Jesus não multiplicou os pães, ele fez um exercício de partilha, cada um tinha um pedaço de pão, um pedaço de peixe no embornal ali, e ele motivou a partilha, aquela fraternidade, todo mundo colocou seus pedaços junto, deu para todo mundo comer. Isso é uma falácia, isso é um atentado contra a Sagrada Escritura. Isso é uma besteira que começou na Alemanha, me parece que o sujeito chamava Larico, se não me engano, que começou com essas bobagens. Nega o mistério do milagre de Cristo. Então, eu tinha isso na cabeça. Então, lendo aquele livrinho, eu comecei a melhorar e comecei a ir no grupo de oração. Quando eu chegava lá, eles ficavam tudo sem jeito, eles me pediam, o senhor pode atender confissão? Posso. Comecei a atender confissão. Umas confissões tão bonitas, corajosas, que eu nunca tinha entendido confissão daquele jeito. Aí, de repente, a paróquia quebrada, que é a dificuldade toda, o pessoal da renovação veio e disse, o senhor não quer que a gente ajude o senhor a arrumar essa paróquia? E eu permiti, e eles fizeram um trabalho, um bazar tão grande. Resolveu o problema da paróquia, o sino queimado, som queimado, carro fundido, secretária 6 meses sem receber, aquela complicação terrível. Eu falei, mas no seminário a gente escutava dos padres da teologia da libertação que esse povo da carismática é um povo sem compromisso.
E aí eu acabei entrando nesse trabalho da renovação, e a renovação salvou o meu ministério, e da renovação nós começamos a fazer congresso com jovens, encontro de homens, encontro de mulheres, seminários e acampamentos. Mandei o pessoal lá em Fortaleza saber como é que era acampamento da Shalom, em Que maravilha. 1989. E desses acampamentos, só no meu trabalho foram 12 Que bênção. padres que se ordenaram. Aí as sebes foram morrendo, porque as sebes não existia. Aliás, eu nunca vi uma sebe. Aquele espírito de sebe foi morrendo, né? Então, eu tive essa experiência com a renovação, né, dona e Ilha? aí Pelos eu frutos tive... se conhece a árvore, né? Sim, claro. E aí eu tive a experiência dessas coisas com libertação. Porque aí você começa a mexer com coisas muito poderosas. Eu vou só partilhar um caso aqui. Eu tenho muitos casos. Agora, como bispo, a gente pode fazer o exorcismo oficial, mas a gente fazia oração de libertação com o grupo, acompanhava até que o diabo saía, né, dessas infestações. Vou te citar só o caso de uma mulher. Não vou dizer nem aonde foi, nem o nome, que é uma pessoa que ficou muito minha amiga depois. Numa paróquia que eu estava, começou uma mulher a dizer que estava tendo aparições de Nossa Senhora. A Virgem Maria estava aparecendo. Alguém está perguntando se mulheres fazem exorcismo. Não, exorcismo é só o sacerdote nomeado pelo bispo. Uma mulher pode rezar numa emergência pela libertação de alguém que esteja infestado ou contaminado com o mal. Mas os casos de exorcismo, para vocês que estão ouvindo, eles precisam de muito discernimento, porque às vezes não é uma possessão. A pessoa não está possessa. Por isso que às vezes o pessoal reza ali, reza um rosário, e a pessoa fica livre daquela contaminação. A questão de possessão é mais profunda, exige critérios e discernimento. Então a mulher começou a ter visões de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora no seu quarto. E eu fiquei impressionado. Umas 2 vezes ela veio falar comigo, e eu não pus muita confiança naquilo. E na terceira vez eu falei, olha, você vai perguntar a Nossa Senhora o que ela quer que eu faça. Aí, passado uns 15 dias, ela chegou e falou, olha, padre, Nossa Senhora apareceu para mim, assim, 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 no fundo do meu quarto, no pé da minha cama. Foi uma coisa muito bonita. E eu falei do Senhor, ela falou que ela lhe ama muito e que o Senhor precisa realmente criar uns trabalhos especiais na paróquia. Intercessões com mulheres às 3 da manhã. Mulheres intercessoras às 3 da manhã. O senhor precisa colocar jejum a pão e água 2 ou 3 vezes na semana. São coisas bonitas, não são? Mas aí eu senti angústia no coração. E eu pedi o discernimento a Deus. Eu senti uma moção, leve-a no Santíssimo. E quando eu levei ela diante do Santíssimo, um lugar bonito, ela ajoelha, filha, vamos orar. Que ela ajoelha e fala, Nossa Senhora está aqui, ao lado do sacrário aqui. Aí eu falei, como que ela está? Assim, assim. Ela foi descrevendo Nossa Senhora. E eu lembrei de minha mãe, que me ensinou uma coisa muito interessante. O manto, tudo parecia a Imaculada Conceição. Aí eu perguntei, e os pés? Aí quando ela falou, pé de pato, ela caiu possessa. E aquela Nossa Senhora era um espírito religioso tremendo, que queria... Imagina eu criar ministério com mulher 3 da manhã. Os maridos vão aceitar um negócio desse? Colocar jejum a pão e água 3 vezes por semana na paróquia? Isso foge ao racional. Isso foge àquilo que é o trivial, que é o objetivo. Então, foi um tempo enorme para a gente orar para aquela mulher se libertar daquilo. Eu tive que fazer um acompanhamento com ela bastante tempo. O que eu fui depois pedir a Deus o discernimento? Deus me deu a passagem de Isaías. Como são belos os pés do mensageiro sobre os montes, trazendo a boa paz. Os pés de pato são feios, não são belos.
Aí eu tive o discernimento. E mamãe falava pra gente, olha, o demônio, ele tem os pés de pato. Ele tem os pés feios. Ele pode esconder tudo, mas os pés ele não esconde. Então, só para você dizer, para você perceber o que é uma tramóia do demônio. Que o diabo está dentro dos nossos trabalhos pastorais. Criando divisão, briga, cansaço. O padre tem uma intuição para criar uma pastoral, não reza, não pede discernimento, não dá tempo para poder madurar aquela ideia, segue o espírito religioso. Hoje nós temos dentro das nossas igrejas o espírito religioso, que é uma coisa desgraçada. É um demônio especializado em fazer as pessoas cumprir preceitos religiosos, não obedecendo a Deus, mas a Ele. Cumprem coisas, mas não mudam de vida. Exatamente. Então você tem muita gente na igreja hoje que serve a um espírito religioso. Como você vai descobrir isso? Você tem que ver, essa pessoa cria divisão, a presença dela, a coordenação, o serviço dela, traz divisão, traz complicação, traz. Ela é fofoqueira, ela coloca o padre contra as pastorais, ela é uma coisa medonha. Isso é espírito religioso. E eu já falei isso para umas 4 pessoas. Congregações religiosas, eu sentei com uma freira, uma superiora de uma congregação, com ela umas 3 horas, escutando e discernindo. Eu falei, irmã, a sua conselheira principal tem um espírito religioso. Tem uma frase da uma daí. Ela está dentro da congregação, ela adora, ela faz tudo o que tem que fazer, mas ela tem um espírito religioso, ela segue o quê? Ela segue um demônio transvestido de luz, como São Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, um diabo que é transvestido de luz. E você não é capaz de enxergar os pés. E você segue esse demônio. Aí o padre pode ter o espírito religioso? Pode. Como você vai saber? O seu trabalho está dividindo, está criando amargura, está criando divisão. Cuidado, porque você pode estar servindo o diabo, um espírito religioso. No seu casamento, imagina uma mulher, uma vez eu falei para uma mulher, minha filha, você está com espírito religioso. Ela queria que na hora da relação sexual, eles fizessem a relação sexual orando. Eu falei, olha, minha filha, eu acho que isso já chegou ao limiar do ridículo, isso. Não é assim. Você pode orar antes ou depois da relação sexual, fazer um louvor, mas a relação sexual, ela foge a essas realidades, pelo que eu entendo, pelo que a gente lê, porque é um momento, é uma outra experiência, que é uma experiência de Deus num amor que implica um prazer, uma coisa. Não existe ato sexual sem prazer. Não existe isso. Agora, você precisa domesticar o prazer para que ele não seja ilustrado pelo demônio e, de repente, a sua sexualidade se torne uma doença. Uma sexualidade... Hoje, os casais são atacados com isso, com sex shop, essas coisas. Tudo isso é coisa do demônio. Eu acho que um casal nunca pode chegar a esse nível de precisar desses apetrechos de sex shopping, que isso só serve para quê? Para dogmatizar a porneia. A luxúria, né? A luxúria, a idolatria do prazer. Não é isso. Luxúria. Então, o casal cristão, ele tem uma relação bonita, amorosa, prazerosa, aberta à vida. Nós temos já 60 anos nós dois, mas a relação de vocês tem que ser aberta à vida. Pode. Pode ser aberta à vida. Precisa ser aberta à vida. O prazer não pode ser egoísta. Por isso que a masturbação é pecado. Porque ele é um prazer com você mesmo. Por isso que pornografia é pecado. A pornografia, ela é um tentáculo do inferno que hoje cai sobre as famílias, sobre os homens, sobre o clero, sobre os adolescentes, jovens. É uma desgraça. Isso rola
400 bilhões de dólares no mundo da pornografia todos os anos. Uma coisa terrível. Misericórdia. Isso, olha, a santidade da família não pode comutar isso, de jeito nenhum. A sexualidade é algo muito sublime, é algo muito bonito, e a castidade no casamento implica nesse respeito, uma sexualidade de forma natural, de forma ungida, por assim dizer, né? Untada pela graça de Deus. Então, tudo isso é amor, tudo isso é vida que é gerada dentro do matrimônio. E a sexualidade, o Tobias C.A. Sara está dizendo aqui, a sexualidade é a área mais frágil, deixa eu baixar aqui, mais frágil e fácil do inimigo. Sim. Mas é claro, os sentidos, 5 sentidos, é pelos sentidos que entram essas realidades, porque os nossos sentidos, eles são os periféricos da nossa mente, que traz o mundo para dentro de mim. Traz para dentro de mim o mundo, através dos sentidos. Os olhos, o gosto, o cheiro. Por isso hoje você tem perfumes. Eu deixei de usar perfume. Uma vez uma mulher me dizia que estava apaixonada por mim por causa do meu perfume. Eu fui ler sobre esse perfume e vi que esse perfume era feito para isso, para fazer as mulheres encantar pelo homem. Não é besteira isso. É que usa uma coisa que é para higiene, não para essas coisas absurdas de promover a sensualidade, o pecado, essa coisa torpeza. De jeito nenhum. Então, o mundo hoje, ele entra dentro de nós através dos sentidos. E aí você cria uma dependência de prazer. E o diabo usa disso. Você se torna escravo do prazer. Outro dia eu fui dar palestra para um grupo de jovens e perguntei, quem conhece Beethoven, música de Beethoven? Só tinha um, dos 26 jovens, só um conhecia Beethoven. Mozart, tinha um. Mais ninguém. Aí perguntei, quem conhece a música da Periquita? Todo mundo conhecia a música da Periquita. Porque uma amiga minha, acho que até está na live aqui, ela falou, olha, apareceu uma música mais imunda do que essa eu nunca vi. Estou mandando para o senhor em respeito, mas para o senhor que trabalha aí com os jovens na evangelização, veja. Eu fui escutar a música da Periquita, pelo amor de Deus. E eu fiquei sabendo depois que a mãe dessa cantora passou mal quando ouviu a filha cantar, desbundando com aquela sensualidade toda, essa música. Então, esse é o mundo. Agora, a tentação nossa é de não falar dessas coisas e deixar a igreja ir caminhando junto do mundo. Olha, gente, a igreja não é do mundo. O mundo não pertence a Cristo. O mundo precisa ser fecundado pela verdade. A igreja, ela tem a verdade porque Cristo é a verdade. Então, nós não podemos deixar de falar disso. Ah, mas ninguém quer escutar isso. Nós estamos aqui com 378 pessoas, já quase 10h30, o povo escutando isso. Se nós, aqui, 375 pessoas, mais eu e o senhor, 377. Se nós vamos tomando consciência e ajudando outras pessoas, nós vamos ser uma luzinha dentro deste mundo que vai crescendo. O mundo hoje está podre. Humanamente falando, a igreja não tem conserto. E nem o mundo. Mas nós não vivemos das forças humanas, nós vivemos das forças da graça. Então, pela graça de Deus, a igreja tem conserto e o mundo também pode se converter. Então, a gente tem que ter essa coragem de enfrentar. As pessoas não devem buscar uma igreja que as agrade, mas uma igreja que agrade a Deus, né? E antes obedecer a Deus do que aos homens. São Paulo, né, dizia ontem, o que eu recebi eu vos transmiti. Então, assim como nós, por bondade de Deus, tivemos acesso, né, à doutrina, temos também agora o compromisso de levar que outros também possam ter esse mesmo, né, esse mesmo acesso, né? Aquilo que o senhor falava, dona Daíra, aquela experiência que o senhor passou, eu acho que é uma frase que resume muito bem, que é a frase de São João Maria Vianney. Ele dizia assim,
O demônio só tenta as pessoas que estão em estado de graça e as pessoas que lutam para sair do pecado. Os outros já lhe pertencem, não precisam ser tentados. Então, né, o cristão é natural, vai passar por lutas. Nosso Senhor vai falar no Evangelho esse final de semana, né? Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, né? Toma sua cruz cada dia. Né? Então, a vida do cristão né? Tem batalhas, tem dificuldade. E Nosso Senhor é muito honesto com a gente. Ele não nos esconde, né? Então, quem promete uma vida fácil, né? É o inimigo, né? Promete para Jesus reinos, né? Glória, né? Satisfação. Né? Esse não é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, que tantas igrejas por aí estão, né? Estão fazendo, né? Venha para cá e você vai ser rico. Pare de sofrer, né? E depois, dona Adair, a gente pega hoje alguns discursos e vê se até hoje algum santo, né? Teve esse tom. Esse discurso, né, light, né, aguado, né, meloso, que não leva à conversão. Né? Uma coisa também que tem aprendido muito, dona Adair, pelo Ministério dos Exorcismos sem conversão não há libertação. Né? Então, o Evangelho sempre, quando cai no coração, transforma vidas, né, novas histórias. Né? Ali há um recomeço, né? Então, é isso que o Senhor coloca. Né? Pelos frutos se conhece a árvore. De fato, as minhas práticas, né? O processo todo que eu estou vivendo, isso está me levando a uma mudança, a uma conversão, a entrega maior. Né? Uma coisa também que eu tenho partilhado, Dom Adair, é que nós na igreja precisamos muito, né? Dos leigos, né? dos pastorais, enfim. Mas a família é a primeira missão dos casais. Eu sempre digo, olha, se você, né, fizer bem, viver bem a sua missão, como esposo, esposa, pai, mãe, criar seus filhos para Deus, tudo isso, muito bem, Deus seja louvado. Agora, se você consegue, além disso, conciliar também o serviço na comunidade, maravilha. Mas, em nenhum momento, deixar a família para ficar a semana toda fazendo aqui, andando para lá e para cá. Né? Muitos filhos, hoje até dizem, olha, eu não gosto da igreja, né? Porque a igreja nos tomou nossos pais. Né? Então, de fato, é preciso sempre discernimento. Né? Então, outra coisa que eu vejo também, dona Adair, os casais que mais fazem hoje pela igreja são os casais mais ocupados. Que mais, né? Tem... Impressionante, né? Exato. Alguém falava lá atrás, numa igreja na Itália foi feito um casamento gay. Eu tenho minhas dúvidas, porque a Igreja Católica não é homofóbica. Agora, hoje eu percebo uma certa tendência na igreja, da parte de alguns, de querer quase que dogmatizar a questão do LGBT. LGBT é bandeira. Nós precisamos ajudar as pessoas homossexuais. Eu atendo aqui, pelo menos, acho que tem uma meia dúzia, 7 pessoas de orientação homossexual que de tempo em tempo vêm conversar comigo, trocar experiência, buscar espiritualidade. Não existe o casamento pelo Código de Direito Canônico entre pessoas do mesmo sexo. Então, a senhora que falou aí dessa igreja que fez esse casamento, eu creio que não é na Igreja Católica, não. De maneira alguma, porque o direito da igreja fala que o casamento é entre um homem e uma mulher aberto à vida com a finalidade de amar e procriar. Então, as pessoas do mesmo sexo, a gente respeita. Quem quer assumir a Igreja Católica, ela não é uma imposição. Isso mesmo. Ela é uma proposta. Eu quero ser católico, quero conhecer a Igreja Católica e quero me salvar. A igreja tem todos os elementos necessários, os remédios, os ungüentos necessários para a nossa salvação. E as pessoas, uma pessoa que não deu certo no casamento, não pode casar de novo, o padre não pode mandar ela juntar. Você é amiga com o outro. Eu tenho parentes que me convidam para os casamentos civis deles, porque já teve primeira união. Eu não posso ir. Eu posso depois fazer uma visita, dar uma bênção na casa, tudo bem, mas
Eu não posso ir num casamento civil. Não posso. Sim, O sim. senhor também não pode, como padre não pode. Porque você tá dando assentimento a um ato que não é do agrado de Deus, que Tá não levando a conforma com a escândalo. palavra de Deus. Não, daí, Então, é isso. eu também tenho visto hoje muitos casais que estão, né, numa situação irregular, né, que já foram casados, enfim, né, em adultério, né? Muitos casais hoje vivendo a continência, né, mostrando, olha, né, nós amamos muito a Deus, queremos, né, até regularizar tudo, então não queremos ficar sem a Eucaristia, né, sem a confissão, e estão dando esse testemunho para as pessoas, né? Então, porque as pessoas muitas vezes pensam assim, mas a castidade é difícil. Não que seja difícil para todos, né? Para os casados, para os solteiros, para os celibatários, para os Sim, gays, sim. para todo mundo. Então, né, o fato de Deus permitir a união sexual só dentro do sacramento do matrimônio, não é porque né, a sexualidade é algo feio, algo ruim, ao contrário, é algo belo, né? E eu acho que não há quem procure cuidar tanto, zelar tanto e ter um conhecimento tão bonito, né, a respeito desse tema como a igreja, né? O Papa João Paulo II, né? A teologia do corpo, meu Deus, que é um tesouro que... Uhum. Muito bom. Alguém está perguntando sobre Amores Letícia. Eu não sou especializado em Amores Letícia. Tem muitas coisas bonitas lá, tem algumas que cria alguns desentendimentos, mas o magistério da igreja está muito claro, já nos concílios, na tradição da igreja, no catecismo da igreja, no Código de Direito Canônico, já está muito claro sobre o que é o ensino oficial da igreja sobre a família. Repito, é para quem quiser assumir. Não é uma imposição, é uma proposta. Mas hoje tem esse mundo de católicos a favor de aborto dentro da igreja. Eu me lembro como padre que eu suspendeu uma crisma de 27 jovens, porque na época estava tendo uma polêmica no Recife de uma menina que tinha engravidado de abuso do padrasto e estava engravidado de gêmeos. E aí, o que acontece? Virou aquela confusão e abortaram as crianças. E foi uma discussão grande, o feminismo, o comunismo, essa desgraça toda, incentivando o aborto, televisão, Rede Globo Lixo, essa coisa toda, incentivando isso. E um monte de católico a favor. Aí uma catequista muito santa, ela teve a paciência de fazer uma pesquisa com os alunos, secreta, sim e não. Vocês são a favor desse aborto? Sim e não. 27, somente 2 foram contra. Ô Adriano, eu estou tomando tudo quanto é xarope, não resolve nada. Isso aqui já tem um mês, todo ano é a mesma coisa. O pessoal está preocupado com a minha tosse e com a do senhor. Mas era um tempo seco e eu peguei essa tosse na Praça do Vaticano, no meio daquela muvuca de gente. E a gente fez uma peregrinação a Roma e a Terra Santa, com 93 pessoas. Eu acho que teve um monte de gente ali, nós tudo tivemos Covid. Eu ainda não recuperei. Mas a gente vai adiante. Então, falar mais. A gente já está quase na hora de terminar, vamos falar só mais 8 minutos. Para a gente terminar às 10h30, porque amanhã eu tenho que sair às 5h30. Então, o senhor tem alguma outra coisa que O senhor estava falando da crisma. Deseja? Assim, aí eu suspendi a crisma. E fui lá falar com eles. E essa turma ficaram as duas a favor da vida e 2 outras que abdicaram daquelas consciências, outros deixaram a crisma. Mas não assuste não, padre. Nós temos sacerdotes e religiosos que não falam, mas são a favor do aborto. O demônio, ele não age nem fora da igreja, ele age dentro da igreja. Eu conheço padres que nunca falaram contra o aborto, que nunca pregam essas coisas. Porque, na verdade, tem uma certa tendência a aceitar isso como caminho de controle da natalidade. Para muitos, o aborto hoje é um método contraceptivo.
né? Aí você está perguntando sobre aborto. Tem uma pessoa, aborto não, ecumenismo. Ontem eu dei essa resposta na homilia da minha missa à noite. À noite. De manhã também eu falei um pouco. O ecumenismo, ele é um trabalho aprovado pela Igreja para organizar a unidade daqueles que creem em Cristo. A Igreja Católica não costuma tomar frente no ecumenismo, que ela é a igreja maior. E nós, católicos, não podemos abrir mão de uma vírgula da nossa fé em razão do ecumenismo. Se discute, mas nós ir para lá, nunca. Quem saiu, volte. O meu Quem bispo, saiu, ele volte. costuma dizer, olha, né, o diálogo é importante, mas também o crescimento na verdade, né? Então, não é, o ecumenismo não é só um diálogo, né, de boa vizinhança, mas também levar as pessoas à verdade, né? A verdade completa. Então, o ecumenismo, ele não é você ceder. O Papa Paulo VI já disse isso, lá no ido dos anos 70. Eu tenho um bom relacionamento com protestantes aqui. Na época da pandemia, teve um pastor aí que me convidou para ir lá falar com os pastores, porque o meu combate ao obscurantismo e às mentiras dessa fraudemia que teve aí, que está tendo, foram terríveis. Então, na época dos lockdown, eu fui chamado, eu fui lá na igreja protestante falar disso. E falar da importância que nós tínhamos que resistir a essa tirania de lockdown que não resolveu nada. A gente já falava que não resolvia. Eu lutei para não fechar a igreja, porque quem fecha a igreja é o bispo, não é governador, não é prefeito. Não são esses tiranetes das últimas horas que vão fechar as igrejas. Você pode trabalhar a estabelecer uma metodologia de cuidado, de zelo, mas nunca fechar. E a nova ordem quis, na garupa dessa pandemia, atacar a fé das famílias. Então você fecha as igrejas e depois você pergunta para o povo, fez falta? A igreja fez falta para você? Sim. Então é isso. Tirania. Agora aqui em Goiás já começou uns prefeitinhos aí, de uma cidade vizinha, que até liguei para o bispo, amigo meu, porque os padres já foi lá, já baixou a crista dele. Com essa coisa de impor que as igrejas só podem ter 70% das pessoas, tudo de máscara, isso, aquilo. Mas que palhaçada, meu Deus. A gente tem que cuidar, todo mundo tem que cuidar. Agora, você acha que trancar os idosos, como aqui em Formosa, tem muitos idosos que nunca mais voltaram à igreja. Medo. A Globo Lixo, Ministério Público, prefeitos, governos falando. Quando foi parar o Dória? O Dória foi o bebedor de vacinas, o homem do lockdown, que mandou prender mulheres sozinhas na praia, que mandou soldar portas de comércio. Fica em casa. O que adiantou? Onde morreu mais gente? São Paulo. E a vacina? Meu médico aqui foi vacinado no início com as 2 doses dessa vacina do Dória aí e morreu ele e a esposa. E quando chegou lá, o médico fez o exame e falou, não, só não tem nem 1% de imunização. Então, quem acredita nisso? Então, é muita mentira. E aí, quem sofre com isso? A família. Então, a gente não precisa ter medo de... O vírus é perigoso? Mata, mata. Mas eu não posso ter medo disso, não. Então, o que passaram foi um paganismo. Como se a vida humana Isso resumisse na Terra. O corpo é importante, mas depois, e a alma, né? A eternidade. Agora, é um absurdo, padre. Eu tive uns 14 parentes que morreu da peste chinesa. Nem um velório. Gente que ficou 40 dias na UTI, que não tinha nem vírus, mas por que não pode fazer o velório? Por quê?
Que loucura. Velório, chorar, prantear os mortos, faz parte da nossa fé, faz parte da nossa realidade humana. Uhum. Eu sei que tem diocese que obrigou os padres a vacinar. Eu acho que esse não é o caminho. Sim. Eu não obriguei nenhum dos meus padres, nem dos meus seminaristas a vacinar. Quem quiser vacinar, vacina. Quem não quiser, Sim. se cuida melhor. Porque também, agora mesmo uma amiga minha me ligou, ó, reza, que eu tô ruim com Covid. 4ª dose. As 4 doses. Mas não falava que essa vacina que ia resolver o problema? Mas onde? Eu tenho colegas, e não vou dizer o nome, que acho que usava máscara até para dormir. Sim. Terrível. Já pegou 3 vezes. Eu uso álcool, tenho cuidado, tomo meus complementos. Tomei a vacina, porque eu tinha que ir ao exterior. Tomo meus complementos de vitaminas. Mas nunca peguei e já tirei foto com madrinha de crisma tossindo perto do meu rosto com Covid. Fiquei com um padre meu aí 2 dias trabalhando junto na cura e tudo, ele com Covid, eu não sabia. Minha prima que me ligou, falou, olha, eu vi esse padre celebrando com o senhor aí, ele está com Covid, a tosse dele, o olho dele vermelho é Covid. Fez Sim. exame, estava com Se Covid. o mesmo medo que as pessoas têm do Covid tivesse, né, do pecado, do inferno, meu Deus, né? Mas então, nós já chegamos a Ótimo, 10h30, maravilha. é tão bom ficar aqui, temos 380 pessoas Dona Ida, se o conosco. senhor puder depois salvar a E live, aí eu coloco lá, né, na nosso, né, pros, eu vou salvar aqui no começo com aquela bagunça lá, mas o certo? povo compreende. Aí eu vou colocar Instagram é no essa canal do bagunça YouTube para mesmo. todos terem acesso à jornada na íntegra, né? Sim. Aí Tenho. o senhor tem Depois passo para o canal no senhor. YouTube? É Qual que é o Pedro nome? Paulo Qual Alexandre. que é o Padre nome? Pedro Paulo Alexandre. O meu é Dom Adair José Guimarães, eu estou fazendo uma campanhazinha para ver se eu chego a 100 mil inscritos no meu canal do YouTube, né? Que agora a gente entrou nesse negócio de evangelizar por esses caminhos. Ontem mesmo eu estava celebrando uma missa, de manhã tinha 450 pessoas na missa e acompanhando de diversos lugares do mundo, doentes, pessoas de todo jeito, tinha quase Olha 2.000 só. pessoas na hora. Uhum. O pessoal acompanha, né? Então é uma maneira também de evangelizar e a gente Eu vai tinha à 2 frente, né? canais. Um era mais de formação a respeito desses temas ligados à libertação. Gravei um vídeo, uma aula sobre Halloween, derrubar o canal. Fiquei só com... Muito bem. É. Padre, mas Deus abençoa muito o Senhor. Eu abençoo também todo o nosso povo, esse povo maravilhoso que segue a mim, segue o Senhor. A minha felicidade é o povo, né, Uhum. que está com a gente, que acredita na igreja. Não precisa ninguém acreditar em mim, acredita na igreja. Agora, eu procuro trabalhar dentro do magistério da igreja, da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. E digo para vocês e para o senhor, Uhum. nossa igreja é linda, Uhum. maravilhosa. A feiura da igreja está em nós mesmos, nós que enfeiamos a igreja com os nossos pecados, com as nossas misérias. Uhum. Mas a igreja é linda. Eu não assusto com nenhum escândalo de cardeal, de bispo, de padre, de ninguém. Eu não escandalizo com isso, não. Eu tenho Uhum. pena dessas pessoas, porque a nossa Uhum. igreja é santa. Nós, os filhos, somos pecadores. Mas a gente precisa ler mais um pouquinho, a gente precisa conversar mais. Essa live aqui foi para despertar. Uma pessoa disse, eu não sabia que DIU era pecado. É pecado, é abortivo. Todos os meios que você empregar para evitar concepção que não seja o caminho Uhum. natural, ele é pecado.
ejaculação, coito, interrompidas, contraria a ordem Ontem natural nós das gravamos coisas. uma live com Então uma a gente ginecologista de Brasília. Então ela explicou passo a passo, né, o funcionamento do DIU, das pílulas. Então, caso alguém tenha dúvida sobre esse tema, podem conferir lá, tá tudo bem explicado cientificamente, né? no seu Isso, Instagram, e também vai estar no Instagram, YouTube né? depois. Então Ótimo. é um trabalho A gente modesto, né, mas uma precisa. pequena contribuição que deixamos aí para, né, o bem das famílias. Eu digo para vocês, eu sou, como já disse no início, eu não tenho a cã de dizer, eu não tenho titularidade das coisas. Eu estudei filosofia, na simplicidade e teologia, fiz uma pós-graduação em direito canônico matrimonial, mas isso não é nada. Mas a gente vai aprendendo com a vida, o povo vai ensinando, o Espírito vai deixando a nossa alma aberta ao conhecimento, a gente vai aprendendo, rezando com o catecismo, rezando com o povo. O povo sempre guarda a fé. E quem salva a igreja, padre, hoje nós vivemos uma crise na igreja, ninguém precisa esconder isso. Há uma crise no mundo e há uma crise na igreja. E é uma crise que não vai resolver assim de hoje para amanhã, é 40, 50, 60 anos. E quem vai ser protagonista na restauração da igreja são os leigos piedosos com os padres fiéis. Os sacerdotes fiéis, bispos e padres, né? Então, amemos a nossa igreja, amemos a família. Família é tudo. Se você não está bem no seu casamento, reza mais, tenha paciência. Nada de fazer manipulação de embrião. Poucos dias chegou uma mulher aqui para mim, eu escutei uma pregação do senhor lá em Brasília, e eu vim aqui porque eu não tenho filhos, e aí resolvi, minha médica mandou para São Paulo, eu cheguei e fui para São Paulo com meu marido, e lá eu emprestei meus óvulos, tiraram 4 óvulos, e fecundaram com esperma de uma outra pessoa, que eu comprei os esperma, uma pessoa mais ou menos parecida com meu marido, e na hora de introduzir me deu uma crise, eu saí correndo, e agora eu estou aqui, não sei o que eu faço. Tu volta lá agora e manda colocar os óvulos em você, porque você tem 4 meninos lá. As crianças não são culpadas. Então, cuidado com essas coisas. Não teve filho, não fique desesperado. Filho é dom, Deus dá a quem quer. Você, deixa eu ver aqui, Maria Inês dos Santos, você que é divorciada, sou divorciada. Procura seu padre, procura orientação espiritual. Quem está em segunda união, procura seu padre, conversa. A igreja também não é uma carrasca que não tem a compaixão das pessoas que às vezes estão em situações difíceis, que não estão combinando com aquilo que a igreja prega. Nós precisamos caminhar na santidade, mas também a gente tem que ter paciência com as pessoas. Aqui na diocese, por exemplo, eu já autorizei vários casais de segunda união a comungar. Porque uns passaram a viver como irmãos, têm os filhos, mas passaram a viver a castidade, se separaram dentro de casa. Outros, porque chegaram a estar de idade, já vivem como irmãos, já não tem mais o conúbio sexual. Então, João Paulo II, na Familiares Consórcio, fala disso. Então, são casos, cada caso é um caso. Ninguém se sinta excluído da igreja. Às vezes a pessoa está num caminho que não é aquilo que a igreja propõe, aí começa a participar da igreja e começa a perceber, eu estou errado, né? Não desespera, converse. Se seu padre é relativista, é desse que nada é pecado, tudo está certo, você pode fazer o que quer, procura outro. Procura o bispo, procura outra pessoa. Que às vezes você acha um irmão sacerdote que não foi bem formado, que tem dificuldade de aplicar a moral católica, paciência, a gente não vai morrer por causa disso. Com tranquilidade, vamos estudando, vamos vivendo. Quem está na segunda união, faz um caminho, olha. Tem a nulidade, né, Dom Daí, né? Não desespere por isso. A igreja não está massacrando ninguém. Né? A igreja é uma proposta.
E o que a igreja ensina Isso para mesmo. nós é remédio, nos ajuda. Viver no pecado E a nem igreja nos quer no sempre é céu. bom. Então, né? É, porque às vezes você tem aquela pessoa de segunda união que vive muito bem, já tem filho, essa coisa Uhum. toda, tem que fazer um caminho. Acho que também você não pode chegar, eu descobri a igreja agora, eu quero viver a castidade agora dentro dessa união, mas o marido não é convertido, é uma complicação. Por isso, uma Isso boa mesmo. direção espiritual, muita oração, muito discernimento. E quem tem a segunda união precisa ter humildade. Os casais de segunda união precisam ter humildade de entender que a igreja não é culpada deles serem de segunda união. A culpa é de você não ter tido um discernimento mais aprofundado para o casamento. Aqueles que têm dúvidas quanto à formalidade do seu casamento, quanto à consciência do casamento, procure o tribunal da igreja. Às vezes é possível que esse casamento seu não existiu. Uhum. É Isso mesmo. possível. Então, o direito canônico tem 165 cânones que fala das condições para a Uhum. habilitação do matrimônio. Então, pode acontecer você contando a história que, de repente, tem um elemento que, pontuado pela lei da igreja, que diz que esse casamento não podia ter acontecido. Uhum. Ele não existiu. É a nulidade Isso mesmo. matrimonial. Procurar. Se não dá na nulidade matrimonial, paciência. Porque no processo de nulidade matrimonial, quem vai para o banco do réu é o Uhum. sacramento. Você vai julgar o sacramento, que é uma Uhum. ação de Cristo. Então, quantas vezes você fala disso, tem muitos casais, não, meu casamento foi válido, que a igreja não Uhum. faz divórcio. Embora eu tenha dúvidas de algumas declarações de nulidade que pode também Uhum. ser nulas. O juiz que julga uma nulidade matrimonial tem que ser muito imparcial. Isso não é fácil, não. Eu fui juiz de tribunal 6 anos. Não é uma coisa fácil. Eu não fazia sentença, não tinha tempo e nem tinha titularidade para isso. Muito sério. Então, é uma coisa séria. E para sempre seja Louvado seja nosso louvado. Senhor Jesus Muito obrigado, Dom Cristo. Adair. Uma alegria imensa encontrá-lo. E a sua contribuição, né, para essa semana, com certeza, né, vai enriquecer a todos. Então, eu agradeço o senhor, agradeço esse povo nosso maravilhoso que segue a mim, segue o senhor aí nesse caminho de evangelização, que na verdade o segmento é a Cristo. E convidar a todos vocês, vamos amar a nossa igreja, vamos ter paciência com o padre cabeçudo, vamos ajudar aquele padre que está pelejando para acertar, vamos contribuir com o seminário, vamos ajudar. A gente precisa trabalhar pela igreja para termos bons padres e bons leigos, boas religiosas. E parabéns, padre, pelo seu ministério. O senhor é um padre jovem, tem muita coisa a ver na igreja. Eu já sou um velho de meio-dia para tarde, mas o senhor já tem muita coisa a fazer. E continue assim, fiel à igreja, amoroso, amoroso com o seu povo. É isso que a igreja precisa. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom repouso a todos.